O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, no tempo de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta de incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste na minha palavra e que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Depois que terminou os dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para sua casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o que o Senhor fez por mim. É assim que Isabel reconhece esse dom extraordinário da graça que lhe é concedida, não só a ela, mas também a todos os de sua casa. Quando nós olhamos para o testemunho que hoje nos é apresentado, a iminência do nascimento de Jesus, isto é, agora nós entramos no mistério do Natal do Senhor e meditamos na liturgia os fatos que antecederam o nascimento de Jesus. Nós vemos o testemunho de 2 pessoas fiéis, Zacarias e Isabel. Ambos eram tementes a Deus. Zacarias, um sacerdote, Isabel, por sua vez, fiel ao seu marido e fiel a Deus. E vejam, primeira coisa que fico eu pensando, a fidelidade a Deus não nos isenta ou não nos blinda de coisas desonrosas ou mesmo de situações complicadas. Na época em que Zacarias e Isabel viveram,
não ter um filho era uma humilhação. É por isso que Isabel diz: Deus nos livrou de uma humilhação pública. Porque o filho é um sinal visível da bênção de Deus. Os filhos são as bênçãos para o pai, para os pais. É por isso que nós ouvimos no Salmo: o Senhor abençoa o pai no filho. Porque o filho é o sinal mais proeminente de que Deus favoreceu aquele casal com a sua presença, com uma vida que é continuada através da descendência. Olha que desonra pública. Um sacerdote que estava sempre no templo oferecendo serviços a Deus, e uma mulher fiel ao Senhor, não tinham sido abençoados com um filho. O povo passava por eles e já olhava meio que de rabo de olho, né? Como se diz: ah lá, não saem do templo, mas não são tão santos assim não, porque não tiveram filhos. Por isso mesmo, no tempo de sua juventude, Zacarias insistentemente pediu a Deus a graça de ser pai. Ouso dizer que era o pedido mais latente do coração de Zacarias. De igual modo, Isabel. Mas vai passando o tempo, né? E justamente por causa da velhice, aquilo que não foi possível na juventude se torna impossível nos tempos em que o cabelo branqueia. Por isso, Zacarias já não tinha esperança nenhuma de ser pai, muito menos Isabel, porque eram estéreis e já de idade avançada. E eis que quando Zacarias, primeiro já é um grande milagre, porque tinha tanto sacerdote no templo, que eram sorteados por grupo quem entraria no Santo dos Santos. Então, quando Zacarias foi sorteado para entrar no altar do Santo dos Santos, e diante ali da Arca da Aliança oferecer o incenso, Zacarias é visitado pelo mensageiro de Deus, Gabriel, aquele que está diante de Deus dia e noite, como o evangelista Lucas nos apresenta quem é Gabriel. E Gabriel comunica a Zacarias uma boa notícia. Vou pegar literalmente no versículo 13. Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. A primeira coisa, aliás, a segunda coisa, a primeira coisa que eu meditava era isso. Ser de Deus não significa não passar por sofrimento e situações vexatórias. Mas em segundo lugar, Deus sempre escuta as nossas súplicas. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. No tempo de Deus, o pedido que Zacarias insistentemente fez foi atendido. É por isso que o autor do livro do Eclesiástico nos ensina: é necessário saber sofrer as demoras de Deus. Talvez a nossa oração precisa de um tempo para maturar, não no coração de Deus, mas amadurecer o nosso coração. Porque nem sempre estamos preparados para saber lidar bem com as graças que Deus concede-nos. É necessário um tempo de amadurecimento. E a humilhação, nesse sentido, é uma escola extremamente eficaz para fazer florescer as virtudes. Por isso, meus irmãos e irmãs, não desistamos se a nossa súplica parece não ser ouvida. Deus não despreza as nossas orações. Pelo contrário, seu ouvido está sempre atento ao clamor de nossas preces. No tempo dele, no momento oportuno, a resposta que tanto precisamos virá. Como veio para Zacarias, como veio para Isabel.
Agora vejam que interessante, é o terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer para esta homilia. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo sacerdote, o sofrimento, a humilhação embruteceram tanto o coração de Zacarias que ele duvidou do anjo. Percebem que a pergunta que Zacarias faz a Gabriel é radicalmente diferente da pergunta que Maria faz ao mesmo anjo. Diante do anúncio de que seria mãe do Salvador, Maria pergunta: como se dará isso? Isto é, se a gente fosse traduzir, estou aberta, como que eu posso colaborar com isso? A pergunta de Zacarias, o como de Zacarias, é um como de quem não tem fé. A pergunta que Zacarias diz é: como terei certeza disso? Zacarias duvida. E duvida de fato, porque faz um uso extremamente acurado de sua razão. O argumento que ele diz para o anjo é verídico: eu sou velho. Todo mundo sabe que depois de uma certa idade é impossível gerar filhos. E minha esposa é estéril. Como que eu posso ter certeza de que eu serei pai? A resposta é um sinal. Toda vez que a gente não confia na palavra de Deus, nós nos tornamos isso mesmo, nós nos tornamos mudos. Só quando nós vivemos numa confiança irrestrita em Deus, a nossa boca se enche de louvor e pode cantar a glória de Deus, como a Yara cantou bonito aqui, né? Minha boca se enche de louvor para que eu cante a vossa glória. Se a gente não confia na palavra e nos sinais que Deus nos dá, não podemos ser profetas, não podemos anunciar as maravilhas que Deus faz, porque para reconhecê-las é necessário confiança. O que está à porta, ou a moldura que apresenta-nos esta cena do Natal do Senhor, é um desenrolar de uma história muito humana, onde os pedidos da humanidade são atendidos por Deus, mas ao mesmo tempo é necessário uma confiança de cada pessoa na ação misericordiosa desse Deus, para que nós também possamos ser aquilo que nós somos, testemunhas. A última coisa que gostaria de dizer: e quando Deus nos concede o nosso pedido, não é somente para nós. Quando Deus opera uma graça na nossa vida, esta graça é para todos. Ao tirar Isabel e Zacarias da humilhação pública, o pedido de Zacarias e Isabel, ao ser atendido, encheu de alegria e de felicidade não só o coração de Zacarias e de Isabel, mas de todo o povo. Porque Deus sempre capricha. Deus nos concede muito mais do que ousamos pedir. Zacarias e Isabel queria apenas um filho ou uma filha, e Deus concede a eles um profeta, cuja missão é andar à frente do Senhor para preparar-lhe um povo bem disposto. Deus, ao olhar para Isabel e para Zacarias, olha também para o seu povo. No cumprimento das súplicas de Zacarias e de Isabel, Deus realiza também a salvação de todos aqueles que esperam em nós. Por isso termino dizendo: quando Deus atende o nosso pedido, isso não é somente para o nosso bem, mas é para o bem de muita gente. Porque Deus, quando demora, não é porque Ele é surdo, mas é porque Ele capricha e faz bem feito, na medida muito maior do que somos capazes de esperar. Como Isabel, saibamos confiar em Deus.
e não sejamos como Zacarias, incrédulos de sua palavra, porque esse Deus pode até, no nosso tempo, ser moroso em atender os nossos pedidos, mas a sua misericórdia se estende generosamente sobre todos aqueles que, como Zacarias e Isabel, insistentemente sabem confiar nele e sabem depositar nele a sua esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como Isabel e Zacarias pediam insistentemente, também nós peçamos ao Senhor as nossas necessidades. A nossa resposta será